é muito grande. André, o setor sempre requer novos profissionais. Só que tem duas situações, e que nós acompanhamos sempre, e sempre o pessoal entra em contato com a Rádio Ônibus fazendo esse questionamento. Eu sou a prova disso. Recentemente tirei a habilitação D e preciso fazer uma experiência, né, ainda como freelance, no fretamento, enfim, até para pegar um pouco mais de experiência. O problema é que esse cidadão que fez o curso, tirou a categoria, fez o curso, fez tudo o que precisava fazer, na hora que ele chega na garagem, o que ele vê? Mas quanto tempo de experiência você tem? Como é que faz, André? Não existe uma distância muito grande, né, nesses novos que estão se formando e não encontram a sua primeira experiência? Como é que você vai ter experiência se não abre as portas? Não é mais fácil uma empresa moldar um novo motorista sem vício, sem hábitos errados, ela ir moldando do jeito que ela quer trabalhar? Isso não é importante também, valorizar os novos? Perfeito, perfeito. Concordo mesmo, porque nós temos uma falta de condutores no setor que é muito grande. Em todos os setores do transporte falta motorista. E como eu costumo dizer nos treinamentos, vaga tem. O que falta é você se capacitar para elas. Quanto à oportunidade e quanto à experiência, eu vejo que no passar dos anos a experiência vem caindo. A exigência pertinente à experiência, mesmo porque as empresas começaram a adotar novos caminhos, né? Você pega, por exemplo, no campo do fretamento, você, sem experiência, você consegue pleitear uma vaga para entrar num micro ou numa van. Esse, eu vejo que é o caminho, né? E aí o profissional vai se moldando, né? Se ele não tiver agravantes dentro da empresa, logo logo ele é promovido para o convencional. Já no transporte urbano, a sequência é diferente, né? A maioria das empresas de transporte urbano, a qual participei também, trabalhei um tempo na aviação Gatusa, ela tem um sistema de escolinha de formação de profissionais. Quem que participa dessa escolinha? Justamente quem já está no meio do transporte. Quem que é? O cobrador, né, o pessoal da manobra, o pessoal da manutenção. As inscrições são abertas, é feito um processo seletivo e eles perduram na escolinha durante um tempo até passar para a roda. Exatamente isso aí. Uma dica muito legal, isso em São Paulo, né? Exatamente. Em São Paulo. Os municípios de São Paulo. Então nós temos, por regionalidades, né? Você pega no interior, é muito comum você ver também as empresas, principalmente de fretamento, investindo em micro e van, e essa primeira oportunidade vem daí, né? Transporte urbano, a mesma coisa. O setor que eu ainda vejo reticente à experiência e também tem uma carga enorme de responsabilidade é o transporte rodoviário. O rodoviário você ainda tem, por exigência aí, pelo que eu vejo, né, no mínimo um ano de experiência. Mínimo um ano de experiência, seja no fretamento, seja... Exatamente. É importante. André, eu sei que você também é um grande pesquisador, gosta do transporte como um todo, questões de logística, né, que precisariam ser muito melhor trabalhadas no nosso país também. Sim. Ajudaria muito o transporte de passageiro, o transporte de carga, né? Nosso país tão grande e infelizmente ainda é um descaso muito grande na área do transporte, né? O que na sua pesquisa, em todos os seus estudos, o que você vem percebendo positivo, de negativo, e quais as soluções que você apresentaria, que seria ideal para que o transporte, de forma em geral, pudesse fluir melhor no nosso país? Olha, o transporte, de forma geral, olha, eu vou pontuar isso com você, porque transporte de uma forma geral, eu classifico da seguinte maneira: não adianta eu ter melhor equipamento se eu não tiver via adequada para ele. As nossas rodovias, você pega aí qualquer pesquisa de índices de rodovias, as melhores estão aqui no estado de São Paulo. Você saiu do estado de São Paulo, quando a gente começa a rodar aí norte, sul, centro-oeste, nordeste, vê a situação aqui. Então, nós não temos estrutura em malha viária, já começa por aí, né? O transporte de carga é pontual no âmbito do que? Da deficiência, do custo muito oneroso, dos fretes que estão baixando, combustível está com valores, a carga tributária é muito alta. Então fica difícil de pontuar isso aí, né? Mas eu vejo que a dificuldade é muito grande no setor, né? A dificuldade é enorme, tanto para empresário quanto para os próprios colaboradores. A dificuldade é muito grande.
Ainda falta mais participação do poder público, na verdade é essa, né? Porque as empresas se qualificaram, nós temos grandes fabricantes, né, de transporte, né, tanto de ônibus quanto de caminhões, quer dizer, as empresas estão aí se aperfeiçoando com tanta tecnologia nova, mas como você disse, se não tiver o setor viário, né, onde rodar os veículos, já começa um grande problema. Né? Exatamente, nós temos uma malha rodoviária que ela foi projetada e hoje ela roda com a capacidade bem acima do suportável. Então você tem a degradação de várias rodovias em todas as regiões do país. Rodovia essa que circula carga, circula passageiro, toda a movimentação do país é rodoviária, não tem como contestar isso aí. É escoamento de cargas, a produção, é importação, é exportação, é transporte de pessoas. Então a gente precisa de desenvolvimento também viário. É um desenvolvimento viário, recuperar as rodovias que nós já temos, né? E melhorar as condições das demais, que já estão... um grande passo. Sim, tem projeto de rodovia que há 50 anos... Pois é, continua de ter. Você tem a Transamazônica, exemplo disso aí. Então, escoar o produto, a matéria-prima é muito difícil. Nós estamos na safra da soja. Você pega algumas outras matérias aí no YouTube e tal, vê a dificuldade dos meninos no veículo de carga para escoar a safra. Tempo chuvoso, então é muito grande. Particularmente eu fiz uma recentemente e estou até revisando esse estudo para publicar, né, um artigo referente até ao transporte de passageiros. Aqui no nosso país, o custo do transporte é alto e obviamente ele é repassado para quem? O cliente final. Então nós pagamos uma passagem na malha do território nacional, pequenas distâncias você percorre com um valor absurdo. Né? Você pega o estado de São Paulo, principalmente, onde se tem a melhor condições, obviamente vai se cobrar a tarifa maior, mas você vê que isso poderia ser diferente. Na minha análise e estudos técnicos, né, montei um estudo sobre isso aí, você poderia ser bem diferenciado. Eu comecei até a partir para outros países para pesquisar mesmo como é que era em loco, como é que era a ação do transporte. Então eu fui até a Argentina, fui até o Chile, fui até o Peru, justamente para levantar e pesquisar esses setores. O transporte rodoviário em outros países menos desenvolvidos que o Brasil, tecnicamente, né, na escala do Mercosul, você pega uma viagem aí de 1.000 quilômetros, te mantém na viagem. O que é te manter na viagem? Não é água e cafezinho. É refeição. É café da manhã, servido no veículo. Quando não no veículo, sim, claro. Cito o exemplo, por exemplo, da concorrência direta de uma linha daqui de São Paulo a Buenos Aires. Você tem uma empresa brasileira e uma empresa argentina. É uma diferença, assim, brutal. Não tem nem comparação. Você pega aqui um carro 22 horas para Buenos Aires, da Cruzeiro del Norte, ele passa da divisa, você está sob responsabilidade da empresa. A sua manutenção é por conta da empresa. Então você tem janta, você tem café da manhã, até chegar em Buenos Aires você é mantido pela empresa. Legal. Você entendeu? E aí eu pude verificar e constatar isso aí quando eu fui da Argentina, de Buenos Aires para Santiago, mesmo esquema. E no Brasil não tem nada que chegue perto disso. Não. E aí eu fui levantar o porquê que não se faz isso, né? No meu estudo técnico está lá. Está lá, está tudo registrado na comparação da época em que eu fui, 2013. Insumo, mão de obra, custos operacionais. Você não tem ideia do quanto que se paga aqui no país para se manter o transporte. Em outros países você vê insumos como óleo diesel, que é a base do transporte, com valores assim que não chega nem perto do nosso. O custo de mão de obra do funcionário, pedágio. Então, comparativamente, tem no meu estudo marcado, a mesma viagem de Santiago a Valparaíso, que é a mesma quilometragem de São Paulo a Santos, na época, né, convertendo em nossa moeda, hoje sai a R$26 uma passagem de São Paulo-Santos,
Lá, a mesma distância, praticamente o mesmo percurso, ela sai em torno de 9 a 11 reais, dependendo do horário. Outro diferencial. Como são empresas concorrentes, né, como aqui você vai no Jabaquara, tem, por exemplo, a Praia Grande, você tem a Breda e a Cometa. Sim. Qualquer horário, o valor da passagem é o mesmo. Lá não, é a Pullman e a Condor. São duas empresas concorrentes também, como se fosse aqui. O interessante é que você viaja num horário de pouco fluxo de passageiros, o valor é diferenciado. Você consegue pagar o valor de 40% da tarifa do horário de pico. Se você comprar casado, ida e volta na mesma empresa, o desconto é ainda maior. Você entendeu? Diferente você ir na ponte rodoviária aqui em Santos, São Paulo. Você pega o primeiro, é R$26. Você pega o último, é R$26. Você entendeu? O cliente está refém, né? É um monopólio que ele não consegue escolher diferentes tipos de serviço. O carro é o mesmo praticamente, o serviço é quase igual, não tem nada que ele vai ter de benefício pagando mais, né? E não tem esse mais, nem o menos, é igual a fechado e só ganham eles. E eu fui, a minha pesquisa ainda perdura sobre isso, por quê? Por que o Brasil, um país de dimensões continentais, tem linhas aí que vai de Pelotas a João Pessoa, meu amigo. Ela não consegue te manter. Ela não consegue te manter. Além de te vender o serviço de transporte, você tem a manutenção que é cara da viagem, né? Aí você abre a porta para quem? Modal aéreo vem numa concorrência esmagadora. E pesquisando, né? Enfim, com todos os órgãos competentes do setor, isso não sei, é uma cadeia que de repente ela vai perdurar por muito tempo. Porque os pontos de apoio dessas empresas também elas pertencem às empresas, né? A empresa tem parte nesses pontos de apoio. Então ela não cobra só a tarifa, só a sua passagem. Ela cobra também a sua manutenção. Então você faz uma viagem daqui para o Nordeste, não pense você que você vai pagar R$450 para ir de São Paulo a Fortaleza, porque você não vai gastar os R$450, você vai gastar muito mais de 600. E o duro é saber que essa manutenção também é da empresa. A empresa te cobra, além de te cobrar o serviço de transporte, ela te cobra a manutenção. Por que isso não poderia ser feito aqui, né? De uma certa forma, até comecei a levantar algumas questões, peguei algumas informações com a Anvisa, com a NTT, né? E estou realmente engajado nesse estudo para questionar os órgãos e saber por que a gente não pode ter um transporte aqui no nosso país diferenciado. Se os hermanos conseguem fazer um serviço desse, um diferencial para o cliente, por que nós não conseguimos? E com uma economia muito difícil também. Muito difícil, com certeza. O veículo lá para longas distâncias, não tem convencional lá para longas distâncias. Ou é o cama ou cama. Viagens acima de 500 km, as empresas não operam com veículo convencional. Convencional você vai ter até uma distância média aí de 300 km, principalmente no Chile eu observei muito isso aí. Agora, as viagens acima de 500 km, entre 500 e 1000 km, você não tem convencional. Em outros países você não tem o tipo do serviço convencional. E aqui a gente tem uma caracterização diferente, né? Nós temos o convencional, o executivo e o leito. Eu também questiono isso aí. Questiono por quê? Porque se você chegar agora na rodoviária do Tietê e quiser ir para o Rio de Janeiro, você vai ficar refém. Se você tiver lá com pouco poder aquisitivo, tiver condições de sono convencional, você chega no Tietê agora, se você não pegou o convencional que saiu às 16, você vai perdurar lá até 19h30, 20 horas. Porque a opção que você chega na hora, você só tem o executivo. Ou ainda o leito. Que hoje se dá a possibilidade de trabalhar com duas classes no mesmo veículo. A gente não para pensar isso aí, né? As empresas ela adotam uma estratégia, não sei se tão eficiente assim para o cliente. Então, o transporte aqui no Brasil, principalmente os passageiros, eu vejo que ele prioriza outras expectativas menos o cliente. Disse muito bem, André sabe muito desta área, estudando isso. Você tocou num ponto muito interessante, o executivo, o leito, né? E aí por aí vai essas categorias.
não existe uma regra geral. Eu já recebi de ouvintes na Rádio Ônibus que me questionaram: Carlos Henrique, o que está acontecendo? Porque eu viajei para o Rio de Janeiro para uma determinada empresa, paguei um valor no leito e eu tinha uma manta. Aí eu voltei para uma outra empresa, o mesmo serviço chamado leito. Por minha surpresa, não tinha manta. E com ar-condicionado a pessoa sentiu muito frio. E ela me questionou, não soube responder. Eu acredito que não existe uma regra do como deve ser o executivo, de como deve ser o leito, o que o leito tem que oferecer entre as empresas. Porque o cliente está sujeito até isso. Um leito pode ter água, o outro pode não ter. Um leito pode ter café com leite, o outro pode não ter. Sim. Isso é ruim, né? Essa variação sem regra nenhuma, né? O convencional você tem é o veículo mais econômico, simples, né? As poltronas não reclinam tanto, né? O executivo você já tem a classificação que seria de fábrica o semileito, né? Aí os apetrechos ficam por conta da empresa, manta, né? Filmes, água, suco. Encosto de pé, né? Isso, encosto de pernas. E alimentos que sejam devidamente acondicionados para consumo. Né? Nessa linha São Paulo-Rio você tem um kitzinho lanche no executivo. É uma bolachinha, tal, um negocinho. Tudo bem. Só que do convencional para o executivo você já tem uma diferença significativa. E do executivo para o leito é o quê? Poltrona 180 graus, né? Você tem todo o conforto ali, você tem um filme para assistir, você tem uma manta, tem um travesseirinho, né? Todo o conforto para quê? Se você parar para analisar, o leito roda só à noite, né? Praticamente o dobro do preço do convencional, porque o cliente que tem o perfil do cliente do leito é que ele paga, logicamente ele paga o serviço mais caro, mas ele quer ir tranquilo, ele quer chegar descansado ao destino dele, né? Mudou muito o perfil do cliente do horário leito. Então as empresas começam a adotar essas estratégias, elas adotam o mesmo veículo inserindo os dois tipos de serviço. Exatamente dessa forma. André, o assunto é sensacional, falar de ônibus, a gente pode passar aqui o dia inteiro, que eu vou estar aprendendo muito contigo, né? E a gente vai aprendendo bastante. Para quem está te ouvindo agora, quer contratar o André Luiz, uma empresa que queira ter uma pessoa de fora para fazer um treinamento, para fazer uma palestra, como é que faz para entrar em contato com você? Sim, nós temos o e-mail, né? O alclitoral@gmail.com. E o telefone é disponível aí, estou sempre disponível para contatos, quem quiser, é o 11 99534 5942. André, para a gente encerrar aqui, o que você acha de uma rádio que valoriza o setor de transporte de passageiros, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo, que valoriza o motorista, o empresário, que valoriza aquele que é admirador, aquele que limpa o ônibus, o mecânico, aquele que está na escala acompanhando ali todo um trabalho importante. O que você acha da rádio ônibus? Olha, fantástico. Um meio de veiculação, de informação, de entretenimento e de informação. Isso é o principal. Hoje a gente precisa estar alinhado, principalmente o profissional que quer se capacitar, que quer se qualificar um pouco mais, ele deve acompanhar porque é muito informativo. E é o que o profissional precisa, né? O profissional do setor, as pessoas engajadas, os admiradores. É um convite a todos que escutem a Rádio Ônibus.